como pensar o futuro a partir de uma das áreas de conhecimento mais fascinantes que é a física. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar com duas pessoas que eu admiro muito, colaboradores do Futuro Relativo, junto com a gente, eu já sempre pergunto coisas para a gente entregar conteúdo de valor para quem está lá com a gente. Estou aqui com o Luiz Augusto, famoso econofísico. Obrigada, prazer Luiz. Estar aqui, Flau. Obrigada. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Obrigada. E o Marcelo Lapola, o físico filósofo do Futuro Relativo. Obrigado, o maior prazer estar aqui também, esse encontro maravilhoso. Eu quero começar com uma pergunta. Primeiro, vamos conhecer. Quem é o Luiz? Conta pra gente. Perfeito. O Luiz Augusto é um pai que é físico, matemático, produz conteúdo de divulgação científica no Instagram, no TikTok, no YouTube, que tem bons amigos na academia, bons amigos fora da academia e que está aprendendo muito. Esse é o Luiz. Sim, eu sou o Marcelo. Quem é o Marcelo? Marcelo Lapola. Fiz meu curso de Física na Unesp, em Rio Claro, meu bacharel, e fiz meu doutorado no ITA, em São José dos Campos. E estou aqui me sentindo em casa para falar desses assuntos maravilhosos aqui. Gosto muito de literatura, também sou pai da Cecília, 13 anos já, o puro suco da adolescência, né? Mas uma experiência maravilhosa. E vamos lá. Agora que os dois trouxeram muito a questão de ser pai. Agora vamos começar daí, vamos descolar um pouco da física e vamos pensar. É diferente? O que a parte de todo o conhecimento que vocês construíram a partir da física, como é ser um pai físico? Conta pra mim. Vamos começar daí, já com questões existenciais. Como é? Agora que o Luiz tem uma bebezinha. Bebezinha de 4 meses. Olha só. Quero saber um pouco dessa perspectiva antes de tudo. Cecília é a razão da vida da gente, né? São os filhos, enfim. É um amor. A ciência não alcança isso. Olha só. Então, estamos aqui para falar de ciência, mas além, né? Além das coisas. E Cecília conviveu comigo nessa minha volta para a física. Eu fazendo a minha graduação, ela com 1 ano de idade. Então ela talvez não conheça eu de maneira diferente, assim. Ela sempre conviveu muitos livros, estudando, e lá na sala, porta aberta, no meu escritório, lá estudando, né? E ela crescendo. E parece que eu vejo isso em time-lapse, assim, essas coisas acontecendo. Então foi se tornando natural. E eu disse lá no encontro de física do ITA, que a gente teve aí, essa semana, e que o que me inspirou a ir para as redes foi um dia ela chegar na porta dos 5 anos de idade, assim, olhar os livros, me olhar, falar: pai, o que é um buraco negro? E o desafio de eu explicar para ela. É isso, né? É isso. E aí isso foi me ajudando a me soltar, né? Das amarras da coisa técnica e tal, para poder explicar para ela. Mais ou menos por aí. É justamente isso que eu quero entender. Qual foi o momento que ressignificou? Para mim, assim, a Letícia, ela tá com 4 meses, Flau. Ela tá aprendendo o mundo por um instrumento chamado boca. Então ela está sentindo o mundo pela boca. Então é a mão na boca, a fase oral da criança é aguçada nesses primeiros anos. Então ela está tendo o primeiro contato dela. Ela nem percebeu que ela e a mãe dela são pessoas diferentes ainda. Tá? Então ela ainda não entende que ela tem um pai. Tá? Porém, o que eu posso dizer como pai físico é que nenhuma equação da física, nem a mais refinada mecânica quântica me preparou para isso, tá? Porque o amor é muito espontâneo, muito rápido, muito imediato, tá? Mas ela mexe com as emoções de uma forma que você se transforma. A gente estava no encontro do ITA e eu nunca tive a pretensão de fazer conteúdo para crianças, tá? Porque é tudo muito mais delicado. Por exemplo, nas minhas redes sociais, às vezes eu vou jantar com a minha esposa, eu tomo um vinho com ela, eu mostro a taça de vinho, é bebida alcoólica, entendeu? Então, assim, eu nunca quis produzir conteúdo para criança. Mas tinham 3 crianças no ITA. Essa semana, foi agora, essa semana. E foi um evento que era inesperado, mas 3 crianças que foram inspiradas e
por acaso deu sorte deles estarem nesse evento, que é para adultos. E aí, quando você é pai, tá, você vê aquilo e começa a mexer com você. Então, é isso que a física não me preparou para virar essa pessoa e começa a se preocupar com as crianças. Então, hoje eu começo a me preocupar. Eu tava falando com o Marcelo, ele comentando que quando ele ouve choro de criança, ele fica assim. Eu também tô assim. Eu escuto a Letícia o tempo todo. Já Se eu escuto uma criança chorando, eu já fico apavorado, eu já quero ajudar. Então, essa é a mudança. Agora, com relação à chegada da Letícia, aí existe uma coisa muito interessante, porque parece que ela sempre esteve comigo, tá? E talvez em algum referencial bem afastado nós já coexistíssemos, tá? É o que fala a teoria da relatividade restrita de Einstein. Então, para algum observador bem afastado, nós já existíamos. Então, pode ser que de repente aí exista uma conexão já fora dos moldes da física tradicional. Mas isso se me permite, isso da aventura de ser pai, é porque existe uma ideia errônea de que quem estuda ciências exatas, né? Doutor pelo ITA, meu Deus, né? Tem isso, essa estigma, né? Esse estereótipo, rótulo, e que são pessoas muito metódicas, organizadas e tal. Agora há pouco a gente estava conversando, falando do meu escritorinho lá em casa, que é um caos de coisas, né? Então, de que não tem emoção. Mas justamente o que nos aproxima da beleza da matemática e da física é a emoção. Sim. É esse sentimento do belo, de contemplar essas coisas, enfim. E a aventura de ser pai, a ciência não alcança. É algo que você tem que sentir você. É saber que tem alguém... Você pode ser alguém menor aqui fora, né, nesse mundo louco que a gente vive, mas é saber que lá dentro de casa tem alguém que olha para você, lá ela perguntando o que é um buraco negro, esperando a resposta, alguém que te vê como um herói. Mesmo você... talvez não se sentindo tão encaixado no mundo aí dos negócios, das coisas, né? Muito legal. Então acho que é isso. É justamente isso, por isso que eu perguntei. Vocês que estão tão acostumados com a ciência e com explicar a realidade, como que vocês se sentem diante de momentos como esses da vida, onde as explicações faltam? Inclusive na ciência, quando vocês estão se colocando diante de teorias, o que é, diante da falta de explicações, como que uma pessoa que está desenvolvendo conhecimento para explicar a realidade não consegue naquele momento? Qual é a sensação de vocês, das diferentes perspectivas possíveis, tanto do lado pessoal, quando faltam explicações? Qual que é o posicionamento do cientista? Uma visão geral é que o que eu posso notar é que a humanidade, antes de falar do cientista, a humanidade, ela não suporta o mistério e o silêncio. Ela vai preencher o mistério com alguma coisa. Seja com uma explicação absurda, tá? Ou seja com alguma coisa religiosa, ela vai pôr. Então, você vai criar uma teoria de que a Terra está sendo sustentada por elefantes em cima de uma tartaruga, porque você não vai aguentar o fato de sermos uma esfera de rocha 5,5 vezes mais denso que a água em média, navegando num espaço vazio, com 1 grama com 1 próton de matéria por metro cúbico. As pessoas não aguentam isso, então a gente vai preencher isso. Na ciência, quando a gente está de frente com alguma coisa muito absurda, a gente faz uma coisa muito análoga, que é uma teoria efetiva. Então a gente cria um modelo matemático efetivo, significa funciona, mas eu não tenho a mínima noção de como isso atua. Por exemplo, mas é isso que é bonito, porque veja só, isso faz a ciência evoluir. Sim. Newton fez isso. Newton, ele conseguiu fazer uma bobeira, tá? Ele fez uma bobeira chamada revolução cosmológica. O que ele notou? Que a física que acontecia na superfície da Terra era a mesma física que acontecia nos astros, tá? E desse pensamento, que se você falar para alguém na rua pode parecer uma bobeira, ele conseguiu deduzir
a força gravitacional e descrever as órbitas dos planetas. Percebendo que a física ali que descrevia as órbitas dos planetas era a mesma física que fazia a maçã cair. Tá? A ideia da maçã não é à toa, essa ideia sempre esteve presente. A força que faz a maçã cair é a força que segura a Lua. E aí ele conseguiu encontrar uma lei física, e essa lei física explicou os fenômenos, fez novas previsões, fez novas descobertas, mas levou-se aí 400 anos, mais 300 anos para explicar o que era essa força, tá? Então, a teoria da gravidade, que foi eu acho que é o surgimento da física como nós conhecemos, né, a física newtoniana aqui no Ocidente, ela era uma teoria efetiva. Ela funcionava, fazia previsões corretas, mas o mistério esteve presente. E o mistério começou a ser desvendado há 100 anos, em 1915, quando Einstein publicou a teoria da relatividade. Então, veja, ele começou a dar uma explicação do que estava acontecendo. Levou-se 300 anos. Então, por 300 anos, nós ficamos ali quase que com um ato de fé, acreditando na lei, porque ela funcionava para vários casos, tá? Ela nunca havia falhado, ou nos momentos que ela falhava a gente encontrava uma resposta. Então a gente preencheu com um pouco de fé, tá? Os nossos corações. E isso acontece hoje em dia, tá? Hoje em dia nós temos leis, nós temos modelos do universo, que é a área de estudo que o Marcelão aqui domina. Nós temos áreas de estudo da cosmologia, que o Marcelo estava contando hoje no café da manhã lá em São José dos Campos, né? Sim. Que a gente veio do ITA essa semana. Ele estava falando, nós temos um modelo que explica o universo, que é o modelo Lambda CDM. Lambda é uma coisa que nós não sabemos o que é, e o CDM também não sabemos o que é o Cold Dark Matter. Tá? E o que é o Cold Dark Matter? É a matéria escura. Legal. E o Lambda é a energia escura. É a energia escura. É incrível como esse modelo é bom. O que é? Não temos a menor ideia, tá? E a gente fica nessa angústia. Mas me conta uma coisa, agora você me deixou maluca aqui com essa ideia. Vamos pensar junto aqui, me ajuda. Você me diz assim, tem uma teoria que funciona. O que quer dizer uma teoria funcionar? E quando eu te pergunto isso, nessa teoria que funciona, eu imagino que ela explique um processo ou um estado da realidade observável, mas nessa teoria existem elementos inobserváveis que só são colocados ali e tidos como reais porque eles estão dentro daquela teoria que funciona. Então, primeiro, o que é funcionar e como que existem esses entes, essas entidades dentro dessa teoria que são inobserváveis, mas que são aceitas como reais porque estão dentro da teoria que funciona? Será que eu consegui? É o cara para responder isso. Será que eu consegui fazer essa pergunta? Eu acho que é em muito ciência, complexo, né? Primeiro falando desse mistério, e é isso que move, né? A ciência ali na fronteira, né? Uhum. Nessas questões, né? Enfim. Porque tem um professor maravilhoso que eu tive na Unesp, professor Denis, ele falava uma coisa assim. Ele falava, a ciência funciona assim. Você pode trabalhar muito para tentar acrescentar para tentar descobrir algo que vai impactar de uma maneira inimaginável a ciência, como que o Einstein fez, né? Há 100 e poucos anos atrás. E até hoje, né? Então, para descobrir uma grande, entre aspas, tá? Guardados o respeito à filosofia, mas acrescentar uma grande verdade que vai chacoalhar o mundo da física, por exemplo. Ou, que é o que a grande maioria faz, o que nós fazemos, acrescentar pequenas verdades que complementam as verdades já bem estabelecidas e tal, que não são dogmas, ok? Mas assim, o Newton descobriu lá a teoria universal da gravitação, né? A mesma força, a força que puxa a maçã para o chão, da macieira para o chão, tem a mesma natureza da força que mantém a Lua em órbita. Se a maçã cai, a Lua também está caindo, enfim. Ele descobriu isso. Aí corta para o Einstein. 300 e poucos anos depois, aquilo que o Einstein descobriu fez com que a mecânica newtoniana virasse um caso particular. Ele descobriu uma teoria mais geral, né? Então acrescentou uma verdade gigante, né? Aquela que já existia.
E esse mistério que vai movendo, né? Agora, na outra parte aí da cosmologia, o modelo padrão, que a gente gosta de falar modelo padrão da cosmologia, que é a teoria do Big Bang, né? A gente chama de modelo lambda CDM. E quem fala isso tem que dar o devido crédito. Então, conversando com o meu co-orientador, o professor Pedro Moraes, a gente estava lá tomando umas cervejas assim e tal, ele falou, cara, você já parou para pensar? É um modelo lambda CDM, mas a gente não sabe o que é lambda, muito menos CDM. Então vamos lá. Lambda é a energia escura que acelera a expansão do universo. Para que a velocidade de expansão aumente, tem que ter uma força, certo? Para você fazer esse teu carro passar de 60 km por hora para 80, você tem que pisar no acelerador. Você tem que fazer o motor fazer força, explicar um torque ali, uma força, enfim. Então, o que acelera a expansão do universo? O que faz esse espaço e existindo mais espaço? Isso também é muito doido, mas Muito. que força é essa? Qual a natureza dessa força? Não temos a mínima ideia. A gente apresenta um modelo. E a Cold Dark Matter, que está presente na maioria das galáxias, formando um halo, é a matéria escura, que só interage gravitacionalmente. A gente pensa assim, ela só interage por gravidade, não emite luz, não reflete a luz, não interage. A única interação, por isso ela é escura. A gente não consegue observar, mas sabe que tem que ter mais matéria ali para que a galáxia gire naquela velocidade. Teria que ter, pelos modelos, pelo modelo newtoniano, e aplicando a relatividade geral também. Tem que ter mais matéria, mas cadê a matéria? Não sei. Então vamos tentar elaborar um modelo. E o que é o modelo científico? Fazer ciência, física teórica principalmente, é assim, ó. Pega um relógio mecânico, tá? Para ser mais simples. Um relógio que funciona com engrenagens. Eu te dou um relógio, o mesmo relógio para ele, cada um com um relógio. Eu falo, o exercício é o seguinte, vocês usem a experiência que vocês têm que adivinhar, vocês têm que mostrar para mim qual é o mecanismo desse relógio sem abrir o relógio. Depois a gente vai ver. Aí, então, o Luiz me apresenta um, você me apresenta outro. Eu falo agora, nossa, legal, o modelo de funcionamento do relógio dele funciona bem. O seu também. E coloca mais um detalhe aqui, faz o ponteiro mexer com mais precisão. Agora vamos abrir o relógio e ver. Muitas vezes o relógio aberto corresponde a uma parte do modelo dele, uma parte da sua. Mas abrir o relógio é observar a natureza. E é o que vai fazer uma teoria fazer sentido, entendeu? Então, física teórica é pensar no mecanismo do relógio. Qual é esse mecanismo da natureza? E a física experimental é a prova dos 9. Então a gente convive com esse mistério. Imagina, eu trabalho lá com modelos de gravitação, de relatividade geral estendida. Eu aplico uma quinta dimensão no negócio. Estamos muito longe de observar uma quinta dimensão. Mas imagina, daqui 300 e tantos anos, eu já morri, mas está lá meu artigo, né? E de repente eles observam um indício de uma quinta dimensão tal, e resgata esse modelo. Olha, acrescentou uma grande verdade aqui. É assim que funciona, não é da noite para o dia. Né? Uau. É. E como que... Aí vem uma coisa que Falei muito. Não, falou pouco ainda, super pouco. E tem várias coisas que eu já explodiu minha cabeça aqui. Mas, primeiro, eu quero pensar assim, como que vocês lidam com isso? É uma coisa muito pessoal mesmo. Lidam com essa ideia que o Marcelo colocou, de uma hipótese que é colocada. Como que vocês lidam de pensar que vocês vão colocar algo na mesa que vocês podem dedicar a vida e que talvez vocês não vejam a conclusão? Isso Como aí que isso é na cabeça de um ser humano? Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, por exemplo. Quando eu penso nisso, eu falo, como que é um legado que vocês pensam, né, para se dedicar? Porque vocês dedicam a vida a isso.
né? Então, como que isso é para vocês? Pensar que vai deixar uma ponta solta que alguém vai amarrar. Eu Como acho que isso que na funciona? visão na visão geral de um físico, se você perguntar, se vocês forem no Instituto de Física e perguntar para qualquer físico, por que você faz física? Eu acho que a resposta deles vai ser sempre a mesma, porque é bonito, tá? Então, quando o físico tá fazendo física, eu acho que ele gosta do caminho, Flau. Então, ele não tá preocupado com o destino. O destino é Incrível. bom, ser aplaudido é uma delícia, quem não gosta. Mas o caminho é tão fantástico, é com tanta informação, ele te desafia tanto. Então, assim, eu não sei se tem algum físico que tem essa crise existencial de aonde será que vai chegar. O caminho já é maravilhoso. Você vai conseguir ler Existe uma tecnologia incrível chamada livro. É. O livro, você consegue ler, você tem um diálogo com Einstein, por exemplo. Um diálogo que já está separado 100 anos no tempo, mas está acontecendo naquele momento que você está lendo Einstein. Você conseguir acessar essas grandes mentes por essa tecnologia, isso é uma coisa muito, muito forte, sabe? Então, eu não sei se... É claro, eu não posso responder pela classe, mas pelo menos no meu caminho, na minha trajetória, eu não sei se eu tenho essa preocupação do legado. O caminho é inacreditavelmente rico, maravilhoso, e eu acho que mantém a gente vivo, porque todos os dias você encontra uma coisa nova, um artigo novo que te mandam, uma coisa maravilhosa. Entender alguma coisa, Marcelo Lapola, entender teoria da relatividade. Você lembra o dia que sua ficha caiu? O dia que a minha ficha caiu na teoria da relatividade, o dia que eu falei, eu entendi, eu não consegui dormir esse dia. Eu entendi a teoria da relatividade. É aquele, desculpa, Pode falar. é aquele insight, né? O seu cérebro Diz que nunca quando- mais vai ser o mesmo depois disso. Quando o Heisenberg descobriu o princípio da incerteza lá, né? Podemos falar depois. Ele estava na ilha de Helgoland, lá até tem um livro muito bom do Carlo Rovelli aí, que explica muito bem, né, para leigos a mecânica quântica. E quando ele descobriu, ele ficou de madrugada fazendo os cálculos, tal, né, com a ondulatória e aplicando lá, né? Hoje essa dedução para quem chega lá na mecânica quântica é fácil. Mas ele tirou do zero, né, falando como o professor Clóvis Barros. E ele relata tem um livro dele, eu não lembro o nome agora. Ele relata que era de madrugada. E ele saiu andando na ilha, que nem doido, assim, não acreditando naquilo. Ele falou, eu estou contemplando um abismo para dentro da matéria, por mais fundamental que existe na natureza, né, da matéria. Hoje a gente sabe que matéria, essa de que eu, você somos feitos, é só 5% do universo, tá? Mas, Meu Deus. essencialmente, esse negócio, entendeu? Eu consegui calcular, sei lá, deduzir a equação de campo da relatividade geral, por exemplo, né? É ter essa alegria e saber que é uma atividade que você pode ser milionário. Você vai ter que sentar e se despir de toda a vaidade e ter a humildade de falar, eu não sei, quero aprender. Você pode ser o cara lá da Índia, lá, que fez aquele casamento maravilhoso, né? Talvez aprender filosofia, ciência, qualquer coisa assim, que é o que de mais importante talvez o ser humano possa fazer, além de ser bom para outro ser humano, né? Essa construção que não é individual, que é coletiva e que, né, seja talvez o maior exercício de humildade que nos iguala, assim, ó. O Bill Gates, no prefácio da edição comemorativa do Lectures on Physics do Feynman, fala que o sonho da vida dele era ser físico. Só que as coisas foram acontecendo e não houve tempo. Ele, do mesmo jeito, precisaria do mesmo tempo que eu, que você, para sentar e aprender. Então, e quando você entende esse tipo de coisa, acho que essa alegria que o Luiz fala é maravilhoso. Não é? É ou não é? Maravilhoso. Existe uma coisa para quem trabalha com essa parte intelectual que
talvez quem estiver assistindo não vá acreditar, mas eu vou falar, tá? A maioria dos nossos prazeres, eles duram pouco tempo, tá? O prazer da alimentação, o prazer de um beijo, o prazer de um passeio, tá? A vida. Da vida. Da vida é um suspiro para pensar. Agora, hoje, eu ainda me sinto como se fosse o momento que eu tivesse sacado a teoria da relatividade. Parece que não sai nunca mais de você isso, Flau. Nunca mais tem dias que eu me lembro que eu entendi essa teoria, eu ainda me dá a felicidade. Falo, graças a Deus. Ó, um físico falando de Deus, graças a Deus eu sei essa teoria. Eu agradeço a Deus por ter entendido. Porque é tão bonito, cara. É um estado de maravilhamento, parece. Eu não me permitiria passar pela vida sem entender esses assuntos. E eu agradeço o universo, eventualmente, a Deus, por poder por ter tido essa oportunidade. Porque é uma coisa que, enquanto eu não tiver Alzheimer, espero que eu não tenha, eu vai estar comigo para sempre. Vocês falam muito em uma perspectiva e um estado de maravilhamento diante da realidade, né? Sim. Para mim se apresenta dessa forma. Nessa minha trajetória, conheci pessoal da física que não tem muito isso, assim, que vai tocando o barco, sabe? Vamos trabalhando, vamos fazendo, tal, que não para. Para resolver problemas, digamos assim. Mas pelo menos a faísca inicial levou ele a esse caminho, né? E isso é maravilhoso, né? Eu sou um cara apaixonado. Sempre fui. Dá Apaixonado e romântico. Então, se vocês verem os meus vídeos têm paixão, tá? Eu faço vídeo com trilha sonora, eu uso palavras fortes. Então, para mim, a física e a matemática, assim, tirando a minha filha, a minha esposa, são as coisas, assim, construídas que não pesa nada, Flau. A matemática absurdo. não tem peso. Eu carrego ela o tempo todo, tá? O meu celular, se eu quebrar, eu compro outro. A matemática não. A matemática você tem que ir lá, arregaçar as mangas, tirar todos os seus preconceitos, ir sozinho, ir lá e sujar as mãos e aprender. E depois você nunca mais vai esquecer. E você vai carregar isso com você o tempo todo. Isso é maravilhoso. Você poder carregar o conhecimento. É um ativo que não pesa, não fica velho. Tá assim, e ele só aumenta, né? Eu lembro... Moleque, né? Não, nem tão moleque assim. Mas no meu TCC, depois na tese de doutorado, eu coloquei essa frase nos agradecimentos. Hoje eu sou feliz porque eu tenho a mesma profissão. Posso estar muito longe de quem ele foi, né? Do impacto que causou, mas isso ninguém vai tirar. Nós temos a mesma profissão que o Einstein. É verdade. É verdade. É verdade. Esse maravilhamento de vocês é inspirador. Para começo, e eu vou voltar nele. É não deixar de ser criança. É ter Isso esse é olhos de incrível. criança, não é? Isso é incrível. Isso é incrível. Mas eu quero perguntar uma coisa que na hora que você falou, e eu já parei ali. Que história é essa de que é 5% de matéria? O quê? Conta Pois é. porque, como assim? Não à toa o modelo padrão da cosmologia. Vamos esclarecer aqui, ó. Vamos chamar de teoria do Big Bang, que a comunidade não gosta muito desse termo, né? Mas é o termo que popularizou, né? Por que não gosta? Porque dá a ideia de que a gente sabe a origem do universo, né? De que foi uma explosão, né? A teoria é uma teoria de evolução. Isso. Para começo de conversa, não é uma teoria de criação do universo. Tá. As pessoas entendem que a teoria fala da criação. Não. Qual a diferença? Qual a diferença? Criação, você está falando de tirar algo do vazio e trazer à existência. A teoria do Big Bang é uma teoria de expansão. Ela só trata disso. Ela não tem a menor pretensão de explicar se o universo surgiu do nada ou não. O que ela fala é o seguinte: aconteceu alguma coisa, provavelmente, e 10 elevado a menos 43 segundos depois, o universo tinha uma densidade tal, um tamanho tal e um comportamento tal. E depois disso, ele foi evoluindo, tá? Então, teoria do Big Bang é sinônimo de teoria de evolução do universo. Não é uma teoria de criação. A física não tem absolutamente nada para dizer
com alguma confiança sobre Porque, criação do universo. A gente pode dizer que a Porque- física não assume uma postura de que alguma coisa vem do nada. Ela explica o que é colocado. A física, essencialmente, é uma teoria, é uma ciência das medidas. Tá, Para eu fazer física, eu preciso ter coisas para medir, certo? tá. Eu Uhum. derrubo essa garrafa aqui, deixa ela cair. Eu consigo medir tempo de queda, calcular a velocidade depois, né? A altura, enfim. Anterior a esse tempo, que é o tempo de Planck, que o Luiz falou, não tem o que observar. A nossa observação do universo, assim, falando de uma maneira bem simplificada, a gente só consegue observar até um ponto, que é o ponto onde havia radiação. Além disso, há muitos modelos, especulações, o próprio Stephen Hawking fala das flutuações quânticas, né, que, pô, é muito filosófico isso também, Por porque favor. existe uma energia associada ao vácuo, certo? Estamos abrindo várias frentes Uau, aqui, né, não, para falar. vamos em todas. Mas, essencialmente, para continuar na teoria do Big Bang, é uma teoria que estuda a evolução e a formação das estruturas no universo, certo? O universo teve 3 eras principais: era da radiação, era da matéria e era da energia escura, que é a atual, certo? Muito bem. Sem entrar em detalhes, assim, em menos de um minuto, era da radiação, só havia radiação, né? Luz. Altíssima energia, o universo era muito quente, denso, pequeno, né? Pequeno, entre aspas, né? Que é o espaço, né? Enfim. E começou a se expandir e resfriar, né? A energia da radiação foi diminuindo, lembra? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, dependendo da energia, você tem matéria, né? Matéria bariônica, que se fala. Mas ainda houve a radiação existente no universo era tão energética que impedia prótons e elétrons de se ligarem, né? Então impedia a formação dos átomos ainda. Você tinha lá o que a gente chama de efeito Compton, né? E o universo se expandindo e resfriando. Resfriando, a radiação adquirindo, perdendo energia, né? E a matéria começou a se formar. Hidrogênio, hélio, os átomos mais simples e mais abundantes no universo. Então a gente estuda isso. E a tua pergunta, não lembro. Dos 5% de 5% da matéria. Essa matéria bariônica, que a gente chama de bariônica, né? De que tudo é feito, representa 5% do universo. O restante é energia, os outros 95% são matéria escura e energia escura. Ou seja, a gente sabe muito bem o que é matéria. A gente vai fundo na matéria e estuda a matéria. Átomos, e do que o átomo é feito, do que um próton é feito, enfim. Vai lá no núcleo atômico, vê os quarks e tudo. Detecta. Tudo isso. Agora, esses outros 95, a gente tem modelos. E deixa eu explicar pro ouvinte da onde que isso sai, que isso pode parecer meio misterioso. É muito. A teoria da relatividade de Einstein, ela permitiu que a gente construísse modelos matemáticos. O que é um modelo matemático? É uma explicação simplificada de alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, o modelo de uma vaca pode ser uma esfera com a mesma massa. É um modelo. Não existe modelo bom ou modelo ruim. Existe o modelo. O modelo está explicando o que eu preciso? Se ele está explicando, ok, então o modelo é bom, ok. Se para alguma outra questão o modelo não funcionar, então para aquela questão ele não funciona, tá? Então nós temos um modelo do universo matemático, são as equações de Friedman, que nós chamamos. Então são equações que a primeira versão delas é bem simples, tá? E essas equações descrevem muitas coisas, tá? Descrevem, por exemplo, observações astronômicas. E aí a gente faz o seguinte, a gente abastece essas equações com informações, tá? Por exemplo, quanto tem de luz no universo, quanto tem de matéria escura, quanto tem de energia escura, quanto tem de matéria bariônica, e a gente vê o resultado, tá? O que os caras fazem? O que os cientistas fazem, os astrofísicos? Eles pegam esse modelo e vão colocando vários valores, tá?
E o que eles observaram? Que quando você põe 5% de matéria bariônica e o resto de energia escura e matéria escura, você explica o universo que nós estamos vendo com uma precisão muito alta, tá? Então, é dali que a gente tira que de todo o universo, a nossa matéria representa só 5%. Explica bem. A gente acha que esse número provavelmente esteja certo. Isso Tá? Porque bate com as observações. bate com a observação. Porque, assim, na natureza, na física, o juiz final é o experimento, tá? Não interessa o quão lindo seja o seu raciocínio, tá? O quão bonito ele seja. Se você pegar uma régua e um cronômetro e você fizer o experimento e o seu modelo não está prevendo aquilo, você vai jogar ele no lixo e vai ter que fazer outro. Então, é daí que sai essa questão de sermos aqui 5% do universo. E agora, como uma questão filosófica, você pode pensar que esse 5% é, na verdade, nós somos, então, na verdade, algo insignificante no universo, porque nós Ou raros. temos 5%, ou somos raríssimos. São raros. A vida, inclusive, né? A vida como a gente conhece, você, sendo você, eu, ele, todo mundo, cada ser é único, né? E a gente, se você for calcular as probabilidades de combinações de genes, aí entrando na biologia, mas as combinações de genes possíveis, há uma estimativa de que para arredondar o número assim, uma estimativa estatística que já desde que temos o Homo sapiens, né, na escala 40 mil evolutiva, gerações. Hein? de que são ao todo 100 bilhões de pessoas já existiram. 100 bilhões de Homo sapiens, né? E se você for fazer as combinações possíveis, uma análise combinatória, né, das sequências genéticas do DNA que podem construir um ser humano, esse número dá infinitamente maior do que 100 bilhões de pessoas diferentes entre si, né? Então, é raro nesse sentido, né? Você é um ser único, uma pessoa única, que tem uma combinação de genes ali única em muitos aspectos, né? Que formam você. Se isso não é bonito, então eu não sei o que é bonito. Então me diga o que é bonito, né? Que incrível. Vamos falar assim, porque é uma curiosidade que a gente sempre tem várias abordagens. Fala um pouquinho dessa origem da vida. Então, dessa teoria é muito bacana ver essa perspectiva né, da teoria de evolução do universo. Quais são as teorias que a gente tem hoje para a origem da vida? A mais aceita, né? Que, como o Marcelo disse, são verdades suficientes, digamos assim. Não são absolutas. O que a gente tem hoje como provável da origem da vida? Aquilo que o Einstein falava, né? A ciência diante da realidade é ingênua. Mas é o melhor que a gente tem, né? É o melhor que a gente tem para ir evoluindo. E eu não tenho, assim, um conhecimento profundo do que a biologia pensa com relação à origem da vida na Terra, né? Mas a gente aprende lá na escola, né? Que a Terra era quente, densa, né? E que reuniu aqui os elementos principais para a formação da vida, né? E, enfim, e houve essa escala evolutiva, né? De seres, a Terra foi resfriando e tal, né? Esse modelo, mas pelo que eu sei, assim, há muitas lacunas no entendimento disso, mas de novo, é uma seara, assim, que eu não tenho tanto entendimento, né? Entendi. Eu só me acho bonito essa Eu diversidade. gostaria de acrescentar uma Por visão, favor. uma visão da física. Essa questão, ela é muito polêmica porque é muito fácil e sedutor você querer colocar um criador. Tá? Então, querer colocar um Deus na história é muito bom porque resolve, é super efetivo. E super eficiente, porque resolve em 7 dias. Tá? Então, se você não quiser trabalhar com essa hipótese, a física, eu acho que ela tem uma possibilidade. Tá? Eu, numa visão muito pessoal, eu acho que tudo o que acontece no universo acontece porque é inevitável. É a única forma de você não precisar colocar um Deus. E veja, ter um Deus não é um problema, Flau. Sim. É porque é para explicar tudo, né? Se quiser, você pode começar a explicar tudo pela existência. Mas tirando essa hipótese, tá? Tirando essa hipótese, eu acho que tudo que acontece por ser inevitável. E a vida, tá? Eu,
particularmente, acho que ela é inevitável no universo. Ela vai acontecer por conta de uma lei importante na física, a segunda lei da termodinâmica. Então, como é que o universo ele evolui no sentido de degradar a energia, tá? Energia é um número que diz potencialmente quais são as possibilidades de evolução de um sistema físico. E a entropia, ela tem essa capacidade de degradar essa energia, espalhar essa energia. Então, tudo que acontece no universo acontece no sentido de espalhar energia, tá? Por exemplo, nós aqui estamos fazendo isso. Nós estamos espalhando energia como? Com o calor que nós estamos produzindo aqui nos circuitos eletrônicos desse microfone, com a temperatura que nós temos. O Marcelo está aquecido. O que aconteceu? Hoje de manhã, ele tomou o café da manhã dele, tá? O café da manhã, o que ele comeu? Ele comeu ovos no café da manhã. Os ovos, quem produziu? Foi uma galinha. A galinha comeu o quê? O milho. O milho veio da onde? Veio da energia solar. Então, o Sol mandou um fóton que o milho, o pé de milho, capturou esse fóton, transformou carbono, água, oxigênio em açúcar. Esse açúcar abasteceu a galinha usou isso para mandar essa energia para frente. Ele comeu esse ovo da galinha, ele está usando essa temperatura para aquecer o ambiente aqui e para voltar para casa dele, que sabe até fazer um novo filho, tá? Ainda hoje. Uma relação de causas e efeitos. Exatamente. Tudo isso para... Desculpa interromper. Não, perdão. E nesse processo todo de transformação energética, sempre há frações da energia que são dissipadas. Exatamente. E há uma irreversibilidade. Isso é entropia? Dá para você fazer... Está relacionado. Dá para fazer o ovo que ele disse que eu comi virar o milho de novo? Dá para voltar esse processo? E aí, mas isso? Calma que eu não acabei. Vamos lá. Então, a natureza, ela vai nesse sentido, tá? De aumentar a entropia. De certa forma, tá? Que se você observar, por exemplo, se você iluminar o oceano, uma região ampla do oceano, que não tem algas marinhas, fitoplânctons, essa região consegue dispersar uma energia X. Quando você coloca fitoplânctons, bactérias, essa dispersão aumenta em 700%. Tá? Então, a vida ela passa a ser um lubrificante para aumentar e acelerar esse processo de dispersão da energia. Então, talvez, se você iluminar bastante o minério, surja uma flor. Porque talvez seja isso. A vida surge como uma maneira inevitável, tá? De criar um mecanismo para aumentar cada vez mais a entropia do universo de maneira mais rápida. E aí, talvez, aquela ideia de que da luz surge a vida, né? Aí se fez a luz, né? A luz cria a vida. Mas, conclusão, eu acho, na minha opinião, tirando a minha filha, eu acho que a vida no universo é um efeito colateral. A minha filha não, minha filha é uma coisa maravilhosa, mas o resto das vidas são efeitos colaterais do universo. Quer dizer que a luz deu origem à vida não é só é tanto uma visão possível física e metafísica, pelo jeito. Isso é um prato cheio para os esotéricos. Você e todos que estão assistindo aqui se alimentaram de fótons solares. Somos filhos da luz. Totalmente. Certo? Eu acho maravilhoso isso que ele falou, dessa maneira brilhante, assim. E eu vejo um milagre nisso. Independente de qualquer crença, qualquer religião, né? Nós estamos aqui falando de ciência, né? Respeitando todas as crenças e crenças na não existência também, que não deixa de ser uma crença, né? Eu não acredito, afirmar, eu não acredito em Deus, também tá no terreno da crença, né? Porque Deus é improvável, não é objeto de estudo da ciência, né? Enfim, eu já ouvi erroneamente muita gente falar assim, por exemplo, a teoria do Big Bang tenta provar que Deus não existe. Isso é uma besteira gigantesca. A ciência, e é nisso que ela é ingênua também, e nos trouxe até aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, ingênua e maravilhosa, a construção humana, né? De descoberta das coisas e desenvolvimento da humanidade e tudo. A ciência,
ela explica como as coisas acontecem, fundamentalmente. E às vezes a gente confunde o como com o porquê. Por que acontece, talvez seja mais objeto de conversa com filosofia e depois, Outras aproximações. né, enfim. Então, nesse sentido também uma coisa não exclui a outra, né? Mas fundamentalmente sempre tive isso na minha cabeça. A ciência explica como as coisas acontecem, não o porquê, né? Fala, por que existe o ser humano? Posso dar as explicações científicas maravilhosas aí, né? Essa questão da dissipação de energia e tudo, perfeito. Por quê? E eu vou te fazer posso fazer uma pergunta, Flau? Posso ser a Flau aqui por um segundo? Deve. Na sua opinião, por que existe uma lei física? Por que existem as leis físicas? Uma boa pergunta. A natureza, tudo. Por que existe as coisas ao invés de não existir, né? Não tem essa Já questão estamos entrando longe né? na filosofia aqui. Né? Já vou me Existe colocar ali. tudo ao invés de nada, né? Exato. Eu lembro muito do vácuo, que é algo instável. Existe uma energia associada ao vácuo, por exemplo, né? Mas as leis físicas, eu poderia responder sob o aspecto religioso, que foi a maneira com que Deus construiu as coisas, né? Mas também posso responder do ponto de vista científico, a maneira como a gente consegue descrever isso que a gente chama de realidade. Não é que será que a lei física existe independente da descoberta da lei física? É uma maneira, descrever o mundo matematicamente é uma maneira de descrever o mundo. Não significa que eu tendo as equações de Maxwell, que eu escrever as equações matematicamente, que isso vai me gerar uma realidade de ondas eletromagnéticas. Então você já começou Há a ir uma para a mecânica realidade- quântica. Não Há uma é? realidade acima a qual a gente consegue descrever de uma maneira muito boa, exata, através de encontrar como as coisas funcionam e estabelecer leis e testá-las. Ok. E aí isso dá uma ideia assim de que existe um código secreto por trás da natureza, né? Tem uma gravura renascentista que é o cara saindo do céu e olhando as engrenagens, como funciona o mundo, né? Como funciona tudo, né? Eu não lembro o nome dessa pintura aí, mas meu xará lá, o Marcelo Gleiser, fala isso. Uma equação não gera a realidade, ela descreve a realidade, né? A realidade é algo maior. Também não é o objeto de estudo da física. O que é a realidade, né? Aí seria uma questão ontológica, a né? natureza O que é, das mas, leis físicas, né? Você tem lá o Feynman explicando e tal. Mas é fundamentalmente, na minha opinião, uma maneira que a gente encontrou de descrever de maneira precisa como funciona essa coisa chamada natureza, na qual a gente faz parte. Quero fazer a pergunta 2, Flau. Eu te perguntei por que existem as leis físicas. Você falou até do pintor renascentista. De 0 a 10, quanto você acha que você respondeu essa pergunta que eu fiz para você? Eu respondi 0. Exato. Sabe o que é isso, Flau? É nós sendo humanos. A gente não suporta a falta de uma explicação. Então a gente vai buscar até no renascentismo, na pintura, no Feynman, porque é horrível não ter uma resposta. Nós somos humanos. Então assim, e esse é o perigo, tá? O perigo é esse, é a gente esquecer que nós somos humanos. Por exemplo, para mim, sabe por que as leis físicas existem? É um algoritmo que eu desenvolvi para conseguir suportar a vida. Elas existem porque elas são inevitáveis. É a única forma que eu consigo. Elas são inevitáveis. Para mim, o universo existe porque ele é inevitável. Tá? Ele tem que existir. Porque se eu não aceitar isso, eu preciso colocar um Deus criador. Porque no vácuo, não no vácuo físico, que é um vácuo que até ele tem uma energia, mas ninguém aceita o vazio. Ninguém aguenta isso. É insuportável. Te tirar tudo, te tirar até o universo, ninguém aguenta. Nós somos seres humanos, nós temos isso aqui, matéria, a gente não aguenta. Isso é incrível.
Você está falando isso, eu lembrei de uma conversa que a gente teve ontem, almoçando. Eu perdi meu orientador há pouco tempo, né? Professor Manuel Malheiro, lá do ITA. E a gente estava lembrando coisas dele e tal, um cara maravilhoso. E aí eu falei isso, a gente estava conversando. A gente não suporta esse vazio, brilhante isso. E a gente não lida nem com a ideia de que a nossa consciência um dia vai se extinguir. Talvez eu possa estar aqui fazendo alguma coisa pela última vez, né? De que tudo isso que me forma aqui de matéria, de consciência, alma, queira chamar como for, de que um dia ela vai se dispersar nesse balanço energético do universo Entrópico maravilhoso. energético. Pois é. Você consegue conviver, Flávio, com isso? É difícil. Com a ideia de que a sua consciência um dia vai se... A finitude é um desespero intrínseco ao ser humano. gente. Morre uma pessoa, suporta. morreu uma biblioteca, né? É. De sabedoria, de saberes, de coisas. Pessoas mais simples, encantadoras, que têm... Né? Morre alguém único, uma coisa única que a natureza Uma produziu. singularidade. E isso, com o ser singular, né? Sim. E imagina o vazio total. É como quando fala assim, eu estudo, sei, vejo lá que o espaço curva, que tal, né? Tudo isso a gente vê. O espaço curva, desvia a luz e torce, né? Você pode pôr torção, né? No modelo aí. O que é espaço? É o nada que tem entre eu e você aqui, tira o gás aqui, tira o vácuo, mas ainda não é isso. Qual que, né? Então, é isso que a gente tem que conviver com essa inevitabilidade da vida, das coisas, do mundo. Diante de tudo que vocês me falaram aqui, esse nosso papo de 2 episódios, eu quero terminar essa primeira parte fazendo uma pergunta para vocês. Quem seria o Luiz Augusto e o Marcelo sem a ciência? Nossa. O Luiz Augusto, sem a ciência, eu acho que ele seria alguém sem um propósito. E alguém sem um propósito é uma pessoa perigosa. Porque essa pessoa vai ser influenciada por qualquer coisa. E geralmente o que te influencia são coisas fáceis. Tá? Então eu poderia ser uma pessoa ressentida. Olha só. Eu durante um bom tempo, eu voltei a estudar depois de mais tarde, né? Depois de ter desistido 3 vezes, como a gente estava conversando antes de começar aqui. E eu senti um pouco isso. Gostando, eu me aproximei da ciência, lá moleque ainda com uma revista super interessante, né? Hoje eu escrevo para a concorrente, que é a Galileu, e tinha lá o número 1. O Luiz disse que tem o exemplar, cara, número 1. Desde quando eu vi lá a figura do Einstein e tal, aquilo foi me perseguindo ao longo da vida, entre desistências, idas e vindas, né? Eu já fui muito disso, de a mínima dificuldade desistir. Não é essa ideia errada, não é para mim e tal, né? Mas eu hoje, sem isso, eu aprendi a olhar o mundo, a contemplar essa criação toda à luz da ciência. Então eu não consigo me imaginar assim, pode acontecer, né? De eu perder a lucidez, que já é pouca, e ficar sem, esquecer tudo, né? Mas faz parte de mim, não seria nada também. Seria outra pessoa, não eu, não o Marcelo. Incrível. Essa primeira parte só deu vontade da gente continuar. E a gente vai. Mas por enquanto, deixa o likezinho aqui embaixo. Compartilha, porque esse papo vai continuar. Vão ficar aqui. Compartilha, curte, deixa seu comentário. Ativa o sininho para acompanhar a gente. E até o próximo episódio. Obrigada por hoje, pessoal. Até daqui a pouquinho. Obrigado a todos. Beleza, obrigado.